Então vamos vendo que, sem dúvidas, Frankl dedica uma importante parcela de seus trabalhos para tematizar o sofrimento. O sofrimento é sim um tema de destaque na literatura logoterapêutica, né? No entanto, é preciso também dizer que, quando Frankl traz o sofrimento não é trazido como um conceito em si, como um fim em si, separado, isolado, né? Vale ressaltar que Frankl não faz uma apologia, um culto ao sofrimento. Na verdade, quando Frankl aborda a experiência de sofrimento, ele não fica no sofrimento, né? Quando Frankl fala do sofrimento, ele fala sobretudo da experiência de sentido que podemos viver diante das situações de sofrimento inevitável, né? O sofrimento é, portanto, um elemento a serviço da vida, a serviço da pessoa, de sua dignidade, do sentido, e é a partir daí que Frankl traz a questão do sofrimento, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com uma daquelas máximas, uma das frases que é considerada uma das máximas da logoterapia: sim à vida, apesar de tudo, né? Várias vezes Viktor Frankl coloca isso, se torna até um tema, né, de um dos seus textos. E o que significa essa frase? Frankl propõe aí uma espécie de atitude afirmativa da vida, né, diante da vida. E a vida que pode ter sentido em qualquer circunstância, inclusive naquelas circunstâncias de intenso sofrimento. Mesmo diante da culpa, da dor, da morte, aquilo que Frankl traz, né, na tríade trágica, mesmo diante disso, mesmo diante da dor, da culpa, da morte, pode-se viver sentidos a partir de atitudes valiosas tomadas diante do sentido, né? Ou seja, o homem pode sofrer sem necessariamente estar doente, e estar doente sem necessariamente sofrer, né? O sofrimento, então, em Frankl é encarado como uma experiência humana, né? Inerente à existência, uma experiência comum, do homem comum, e tão comum ao homem, assim, fazendo esse joguinho de palavras. Como falamos há pouco, Frankl parte da premissa que a vida pode ter sentido em qualquer circunstância, inclusive nas situações de intenso sofrimento. No entanto, não é que o sofrimento seja exatamente necessário para se viver o sentido, não é que o sofrimento seja a única maneira ou uma condição para se viver sentido, não é uma única forma. Na verdade, Frankl aponta 3 categorias de valores, o que a gente poderia resumir como 3 modos ou 3 possibilidades pelas quais costumamos viver sentido, e o que é muito conhecido, né, muito abordado na logoterapia, são questões elementares, é algo fundamental na logoterapia. E essas possibilidades de sentido, essas categorias de valores, passam pela categoria da criação, aquelas possibilidades de sentido por meio de um trabalho feito, por meio da criação, daquilo que eu ofereço, daquilo que eu dou ao mundo, né? Havia a categoria vivencial, dos valores vivenciais ou dos valores experienciais, aquele sentido vivido por aquilo que experimento do mundo, por aquilo que recebo do mundo, né? Me relacionando com alguém, desfrutando da vida, né? Contemplando a natureza, na experiência artística, na experiência com a natureza, amando, né? Por exemplo. E aí Frankl também aponta uma terceira via, um terceiro lugar, uma terceira categoria, que aqui encontramos substancialmente a referência da relação entre sentido e sofrimento, né? Que são aquelas experiências de sentido, aquelas possibilidades de sentido vividas por meio de atitudes valiosas tomadas diante do sofrimento inevitável, né? Pela atitude valiosa que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Quando Frankl vai dizer, quando a situação for boa, desfrute-a, né? Quando a situação for ruim, transforme, né? Trate de transformar isso que pode ser mudado, né? E quando a situação não puder ser transformada, e aí é como se isso nos interpelasse de alguma maneira a partir de atitudes, assumir novas configurações e assim nos transformarmos, né? E quantas vezes, ao nos depararmos com situações de sofrimento inevitável, quantas vezes essas situações de alguma maneira não nos interpelou ou não nos exigiu recorrermos a novos modos de nos reorganizarmos, né? Quantas vezes também as situações de sofrimento foram oportunidades de redenção, assim, ou como coloca Cláudio Garcia Pintos, como uma oportunidade de um despertar existencial, né? Talvez porque, ao sermos interpelados por essa experiência de sofrimento,
que nos convida a uma atitude criativa, a um potencial criativo, e parece ter um potencial criativo nessa experiência de sofrimento, na atitude vivida diante do sofrimento inevitável, porque ao mudarmos a nós mesmos nesse sentido, quando não mais podemos mudar a situação, ao nos elevarmos mais acima, né, ao crescermos para além desses limites, exercitamos justamente isso, o mais criativo dos potenciais humanos, segundo Frank. E aí, para finalizar essa fala, que é introdutória e que de alguma maneira prepara o caminho para a fala dos outros que vão vir, eu deixo uma frase de Goethe, que está também em alguns livros de Viktor Frankl, e essa frase diz o seguinte: não existe nenhuma situação que não possa ser enobrecida, seja agindo, seja aceitando. É isso.